Olá a todos, meu nome é Max e tudo isso aconteceu em 2002, um ano que eu achava que seria bem normal. Eu sou policial em uma cidade tranquila no estado do Maine. Na época, eu tinha 27 anos e minha vida não tinha nada de extraordinário. Nunca teve, e eu sou muito feliz assim. Geralmente, eu passava os meus dias resolvendo brigas pequenas, patrulhando as mesmas ruas e tomando café na pequena cafeteria do outro lado da rua da delegacia, onde todos sabem quem eu sou. Casei-me jovem e, naquela época, já tinha 5 anos de casamento com minha esposa Irma e 2 filhos, do Léo e Ava, que são as coisas mais importantes da minha vida. Minha cidade não é exatamente um lugar cheio de surpresas, e nem era naquela época. É mais o tipo de lugar onde as pessoas simplesmente tocam suas vidas e tudo fica calmo, até que as coisas começaram a sair do controle. Tudo começou com uma dica sobre uma pessoa desaparecida, algo que não era incomum por aqui. Nossa cidade é cercada por florestas e, às vezes, as pessoas se perdem. Mas o que recebi foi um telefonema da senhora Perkins, que morava sozinha em uma pequena casa nos arredores da cidade. Seu filho Christopher, um cara que trabalhava na construção civil, não voltava para casa há 2 dias e ela estava muito preocupada. Christopher era bem conhecido por beber demais, mas sempre voltava para casa bêbado, mas bem. Max, você pode encontrar o Chris para mim? Perguntou a senhora Perkins, com a voz desesperada. Claro, vou dar uma olhada nos lugares onde ele costuma ir. Quando o encontrar, eu o trago para você, pode deixar, respondi, pegando minhas chaves e indo embora. Assim que saí, comecei a procurar o filho da senhora Perkins. Passei pelos lugares onde ele costumava frequentar, o bar do centro, o canteiro de obras e até o motel onde ele ficava de vez em quando, mas não encontrei nada. Nenhuma pista sobre Chris. Seus colegas de trabalho também não o haviam visto, o que era bem estranho. No entanto, eles disseram que ele estava agindo de maneira estranha ultimamente, um pouco paranoico, dizendo que alguém o estava observando. Provavelmente era só efeito da bebida, pensei, mas decidi investigar mais. Infelizmente, naquele dia, eu precisei voltar à casa da senhora Perkins sem respostas e sem seu filho. Os dias se passaram e logo uma semana se passou sem notícias de Christopher. Sua mãe ficava cada vez mais nervosa e desesperada, e eu também. Era muito estranho alguém desaparecer assim, sem deixar rastros. Algo não estava certo. Até que, em uma noite, recebi uma ligação de Edward, meu parceiro. Max, você precisa ver isso, disse ele, com a voz séria. Vem até a fazenda do Fred e me encontra lá. A fazenda do Fred era um antigo casarão abandonado nos arredores da cidade, um lugar onde a galera sempre se desafiava a ir. Era Halloween quando decidi ir até lá ver o que meu amigo queria me mostrar. Com os faróis iluminando a escuridão, vi Edward esperando do lado de fora, encostado na porta do carro. O que está acontecendo? Perguntei assim que saí do carro. Você tem que ver com seus próprios olhos, ele respondeu, me conduzindo para dentro da construção. Assim que atravessei a porta velha e rangente, meu olfato foi atingido por um cheiro estranho e mofado, com um toque de algo metálico que imediatamente fez minha pele arrepiar. Então, Edward apontou sua lanterna para o chão, e foi aí que eu vi uma grande mancha escura, enorme e assustadora, encharcando a madeira. Meu Deus, murmurei, sentindo meu coração começar a disparar. Quem diabos é isso? Perguntei ao meu parceiro. Não faço ideia, ele respondeu, mas deve ser recente, não tem mais de um dia. Essa descoberta nos colocou imediatamente em alerta. Procuramos o local de cima a baixo, mas não encontramos mais nada de nenhum corpo, nenhuma pista, nenhum sinal de violência. Nada. Só aquela imensa poça de sangue. Como não encontramos nada por conta própria, chamamos reforços do condado, e antes que eu soubesse, o lugar estava lotado de peritos. Mas eles também não encontraram muita coisa. Parecia que alguém tinha feito o possível para limpar a cena, mas por algum motivo não se preocuparam em se livrar do sangue que ficou ali. Com o passar dos dias, mais pessoas começaram a desaparecer. Primeiro foi Clara, a garçonete da cafeteria. Depois, Angus, um velho que morava sozinho a poucas quadras de Clara. Cada caso se tornava mais estranho,
sempre sem sinais de luta e sem testemunhas. As pessoas simplesmente sumiam. A cidade estava nervosa e, claro, minha esposa também estava muito assustada. Eu tentei acalmá-la, mas a verdade é que eu também estava com medo, especialmente por causa dos nossos filhos. Uma noite, enquanto patrulhava, recebi uma ligação dela. Max, você tem que vir, tem alguém lá fora, ela sussurrou, a voz tremendo e quase inaudível. Eu vejo uma sombra perto do celeiro e não sei quem pode ser. Fique dentro de casa, trave as portas e vá para o quarto com as crianças. Eu estarei aí em 5 minutos, disse, meu coração batendo forte enquanto eu corria para casa. Quando cheguei, encontrei as crianças tremendo de medo, abraçadas à mãe. Falei para eles que tudo ficaria bem e peguei minha lanterna, indo em direção ao celeiro com a arma pronta. A lua estava brilhando, criando sombras assustadoras no pátio. Quando me aproximei, ouvi um rangido e um leve farfalhar. Então, abri a porta e direcionei a luz para a escuridão. Quem está aí? Gritei, tentando soar firme apesar do medo que me consumia. Fiquei em silêncio por um momento, até que uma figura apareceu. Era um homem sujo, magro, com os olhos selvagens. Ele estava quase esquelético, vestido com roupas rasgadas e manchadas de sangue. Christopher, perguntei, quase sem reconhecê-lo. Ajuda, e ele está vindo, murmurou ele com uma voz rouca. Quem está vindo? Perguntei, me aproximando com cautela. Mas antes que ele pudesse responder, desabou no chão. Imediatamente, chamei uma ambulância. Quando Chris chegou ao hospital, ele estava um verdadeiro caos. Seu estado era crítico, mas pelo menos estava vivo. Assim que recobrou a consciência, começou a contar uma história aterrorizante. Christopher disse que havia sido sequestrado por um homem que ele chamava de o coletor. Esse homem pegava pessoas e as mantinha em cativeiro em um tipo de bunker enterrado nas profundezas da floresta, alimentando-os apenas o suficiente para sobreviver até que decidisse colhê-los, como ele dizia. Felizmente, Chris conseguiu escapar a tempo. Quando contei tudo isso ao xerife do condado, uma busca foi imediatamente organizada. Meus companheiros e eu passamos dias explorando a floresta, mas não encontramos nada. As pessoas continuavam a desaparecer e o pânico na cidade aumentava. Era como estar preso em um pesadelo, sabendo que havia alguém à espreita. E, como sempre, ele parecia estar sempre um passo à frente de nós. Uma noite, enquanto estava em casa tentando relaxar com Irma e os meninos, a energia acabou. A escuridão repentina foi desconcertante, mas logo comecei a procurar minha lanterna. De repente, o telefone tocou, e meu coração começou a bater forte. Max, é o Edward. Você precisa vir para a delegacia agora, disse ele, a urgência em sua voz clara. Peguei as chaves, disse a Irma para ficar em casa, trancar tudo e não sair por nada. Então, corri até a delegacia. Quando cheguei, encontrei Edward com uma expressão que nunca vou esquecer. Nós o pegamos, ele disse. O coletor? Perguntei, quase sem acreditar. Sim. Na antiga pedreira. Você não vai acreditar. Fomos até lá imediatamente. Era um lugar longo abandonado e coberto de mato, mas no meio de uma clareira escondida, encontramos um bunker improvisado, exatamente como Christopher havia descrito. Mas, apesar de já sabermos o que esperar, ninguém estava preparado para o que encontramos lá. Quando conseguimos descer para o bunker, encontramos todas as pessoas desaparecidas da cidade. Algumas vivas, outras não. O cenário era horrível, macabro e grotesco. Era tão chocante que me era difícil ficar em pé. As pessoas estavam esqueléticas, quase irreconhecíveis. Havia restos de comida e fezes por todo lado. Mas o mais aterrador era que os corpos em decomposição dos que já tinham partido estavam espalhados por vários lugares, e muitos deles haviam sido abertos com os ossos retirados. Isso foi a coisa mais horrível e macabra que eu já vi na minha vida, e continua sendo até hoje. O próprio coletor estava lá. Era um homem de meia idade, com um rosto impassível e uma calma inquietante. Ele não ofereceu resistência à prisão, nem disse uma palavra.
Apenas sorriu com um sorriso frio e vazio enquanto o colocávamos nas algemas e o levávamos para a delegacia. As semanas seguintes foram um turbilhão, com repórteres por toda parte e perguntas intermináveis. Felizmente, todas as pessoas resgatadas e que sobreviveram conseguiram se recuperar, enquanto os corpos dos falecidos foram cremados e as cinzas entregues aos seus familiares, sempre com a aprovação dos próprios, pois, após a descoberta, decidimos conversar com os nossos vizinhos e explicar, sem ser muito explícitos, claro, as condições em que os corpos de seus entes queridos foram encontrados. Avisamos que, com certeza, eles não queriam guardar aquela última imagem em suas mentes, então todos concordaram que a melhor opção seria a cremação. A cidade tentou assimilar da melhor maneira possível o que tinha acontecido. Todos estavam em estado de alerta e choque, mas, com o passar do tempo, começou a parecer que as coisas voltavam ao normal, embora o caminho para a crise para os outros sobreviventes fosse mais longo e difícil. O coletor, cujo verdadeiro nome prefiro manter em anonimato, sequestrava essas pessoas, as mantinha em cativeiro e as fazia emagrecer até ficarem extremamente magras. Depois, ele as matava, abria seus corpos e retirava seus ossos, que ele colecionava no porão de sua casa, que ficava bem distante da cidade, muito perto da floresta. Esse homem morava na cidade, mas praticamente nunca saía de casa, então ninguém o conhecia. O coletor foi julgado e condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. O horror que ele causou em nossa cidade nunca será esquecido, mas, pelo menos, fiquei aliviado em saber que ele nunca mais poderia machucar ninguém. Meu nome é James e sou policial em exercício, mas, neste momento, estou aproveitando uma folga. O que vivi há algumas semanas foi tão aterrador que o departamento simplesmente decidiu me dar um tempo para me recuperar. Mas, honestamente, ainda é difícil acreditar que não pedi demissão. Sempre fui uma pessoa que tinha medo do escuro, mas não era um medo normal, era uma fobia que me acompanhava desde a infância. Chama-se nictofobia. Sei que isso pode parecer estranho para um policial, mas eu realmente queria melhorar, enfrentar meus demônios e ajudar as pessoas. Ninguém ia me dizer que eu não podia fazer meu trabalho, e eu não deixaria a minha fobia idiota me controlar. Embora, no começo, eu ainda sentisse um pouco de medo, com o treinamento e algumas terapias, fui ganhando mais confiança e finalmente consegui me tornar o policial que sempre quis ser. Porém, houve um dia em que meu distintivo, meu treinamento e toda a minha coragem simplesmente desmoronaram, sem que eu pudesse fazer nada a respeito. E o pior é que aconteceu no lugar mais inesperado. Era um dia comum na delegacia. Já tínhamos prendido um cara estranho que estava tentando agredir uma garota, quando, de repente, recebemos uma ligação de uma vítima aterrorizada. A garota dizia que deveríamos ir rápido, que seu namorado era um psicopata, um verdadeiro monstro sanguinário. Imediatamente fomos até o local e, ao chegarmos lá, os encontramos, a garota, visivelmente assustada, e o suposto criminoso. O cara tinha cerca de 2 metros de altura, muito alto, e nos olhava com uma expressão vazia. À primeira vista, ele não parecia uma ameaça, mas depois de ver o quanto a garota estava nervosa, soubemos que havia algo sério ali. Ela estava ilesa, mas seu rosto refletia um medo que eu nunca vou esquecer. Ela estava paralisada, olhando para ele com os olhos arregalados, como se tivesse visto o próprio diabo. De forma preventiva, paramos o cara e o levamos para a delegacia. Tenho que ser honesto, esse foi o transporte mais calmo que já fizemos. O cara não ofereceu resistência e não tentou fugir nem nada. Ele estava tão obediente quanto um filhote de cachorro, mas isso nos deu uma sensação ruim. Queríamos nos livrar dele o mais rápido possível. Quando chegamos à delegacia, me encarregaram de colocá-lo em uma das celas temporárias. Achei que ele ficaria lá por cerca de 24 horas, a menos que a garota decidisse que havia algo mais complicado acontecendo e quisesse registrar a queixa. Mas, para ser honesto, eu não achava que isso fosse acontecer. Ela só queria que ele ficasse longe dela. Quando chegamos à delegacia, me coube levá-lo até a cela, mas, enquanto eu estava fazendo isso, uma das piores coisas que poderia acontecer comigo aconteceu. Começou a chover, e, por causa de um raio, as luzes de toda a delegacia se apagaram.
Isso, obviamente, me desorientou completamente. Tentei achar minha lanterna de emergência no bolso da calça, mas minhas mãos estavam tremendo, e o pânico estava começando a tomar conta de mim. Foi então que, no meio do meu choque, senti um golpe muito forte na parte de trás da minha cabeça e caí no chão. Comecei a olhar ao redor, tentando distinguir algo na escuridão, mas a única coisa que consegui perceber foi que o cara que eu estava levando havia desaparecido. Eu conseguia ouvir seus passos correndo na escuridão, mas eles não estavam indo em direção ao escritório. Pensei em correr para avisar meus colegas, mas não queria correr o risco de alertar ninguém, já que o motivo pelo qual o cara havia fugido era porque ele estava distraído, e um policial não pode cometer esse tipo de erro. Eu tinha que resolver isso sem que ninguém soubesse, então, no meio da escuridão, puxei minha arma e fui atrás dele de volta para o escritório. Mas, naquele dia, definitivamente não estava sendo meu dia de sorte. Naquele momento, os escritórios estavam em reforma, então estavam vazios. Agora, eu estava naquela sala escura, prestes a ter um ataque de pânico por causa da minha fobia idiota, preso com um cara muito estranho. Alguém que havia assustado uma garota de tal forma que ela nem ousou denunciá-lo. Ela só queria que aquele maluco ficasse fora de sua vida, e eu não podia deixar o medo tomar conta. Eu era o policial da lei, o cara treinado para lidar com situações difíceis e que carregava uma arma. Definitivamente, não era eu quem ia sair correndo. Além disso, ele estava algemado, então continuei procurando, com a arma pronta, enquanto ouvia os outros oficiais se reunindo na entrada ou tentando descobrir se havia luz lá fora. Gradualmente, comecei a sentir a solidão ao meu redor, porque ninguém teria motivo para ficar no escuro ou procurar o fugitivo. De repente, comecei a ouvir passos se aproximando. Eles eram lentos, mas o que mais me incomodava era a firmeza desses passos. Definitivamente, não soavam como os passos de alguém tentando fugir ou se esconder. Nesse momento, algo clicou na minha cabeça. Eu percebi que o cara não havia ido ali para se esconder de mim, mas sim para me pegar. Eu era presa, e agora era eu quem deveria estar com medo, não ele. De repente, os passos se aceleraram. O homem vinha em minha direção, serpenteando, mas eu estava tão sobrecarregado que não conseguia distinguir de onde ele vinha. Então, comecei a olhar para todas as direções, sem conseguir ver nada. Foi quando ouvi um aviso, mas antes que eu pudesse reagir, o cara correu violentamente na minha direção e me agarrou com as mãos algemadas, me apertando com uma força brutal. Eu não conseguia acreditar na enorme força que ele estava exercendo com os braços. Era como se uma enorme piton de 2 metros estivesse me envolvendo. Obviamente, lutei com ele, tentando me livrar do seu aperto, mas foi inútil. E o pior de tudo, no meio da luta, minha arma caiu no chão e, em um movimento rápido, ele agora me envolveu o pescoço por trás e começou a me estrangular. Tentei resistir e repelir de 1000 maneiras, mas era inútil. Ele parecia saber o que estava fazendo, como se tivesse treinado em artes marciais ou algo assim, porque sua técnica era implacável. Pouco a pouco, fui sentindo que estava perdendo forças e desmaiando. Mas, então, em um grito absolutamente aterrador, ele deu um grito ensurdecedor no meu ouvido, o que me deixou tonto. Nesse momento, perdi toda a minha força e senti minha consciência se desvanecendo, mas, bem nesse instante, a porta se abriu com força, e uma enxurrada de lanternas brilhou sobre o cara. Ele, no entanto, não parecia querer desistir. Nesse momento, seu aperto se afrouxou por um instante, o que me permitiu respirar. Meus colegas ordenaram que ele me soltasse, mas ele não fez isso. Eles estavam prestes a atirar nele, mas, do nada, a luz voltou. Nesse momento, o homem olhou para cima e, como se tivesse se transformado, adotou uma postura mais calma e me soltou, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu caí no chão, chorando e ofegante, enquanto os outros oficiais o prendiam novamente e o levavam para uma cela. Finalmente, o pesadelo havia acabado. O homem foi preso por agredir um oficial, e, logo depois do ocorrido, comecei minhas férias forçadas. Durante o tempo em que estive em casa, soube que ele estava recebendo visitas frequentes de uma mulher que parecia tratá-lo com entusiasmo incomum. E descobrimos que essa mulher era a mesma que havia o denunciado.
Fomos surpreendidos ao descobrir que ela, na verdade, não tinha nenhuma ligação com ele, e logo soubemos que ela estava escrevendo um livro sobre a história dele. Havia coisas que eu não conseguia entender, como o apagão ou por que o homem se acalmou quando viu as lanternas, mas uma parte de mim não conseguia deixar de pensar que tudo aquilo estava planejado, e que talvez essa mulher não fosse a vítima que todos pensávamos que ela fosse. Sou um cara que já ouviu uma boa quantidade de histórias assustadoras. Como policial estadual há mais de 15 anos, já me envolvi em mais situações estranhas e intensas do que você pode imaginar. Sempre há algo para contar no meu trabalho, e acredite, há momentos que dariam um bom filme de terror. Isso aconteceu há mais de uma década, quando eu ainda estava no início da carreira. Era noite, e eu estava patrulhando uma rodovia interestadual por volta das 3 horas da manhã, um horário em que o lugar fica ainda mais sinistro e, até, perigoso. Normalmente, eu tento esconder meu carro de patrulha um pouco atrás dos arbustos para que os carros que passam não me vejam no caminho, mas naquela noite, para ser sincero, eu não estava tão preocupado com isso. O lugar era um posto de gasolina que estava fechado, não porque fosse tão tarde, mas porque estava fora de serviço há semanas devido a um problema técnico. Quando estacionei o carro, percebi que havia 2 veículos estacionados no estacionamento, lado a lado. A princípio, não achei que fosse nada demais, mas à noite as coisas podem ficar estranhas a qualquer momento, então, mesmo não vendo nada óbvio, continuei observando. Estacionei de forma que conseguisse ver a estrada e, ao mesmo tempo, os 2 carros. Foi então que comecei a perceber que não havia nenhum movimento dentro deles, como se não houvesse absolutamente ninguém em nenhum dos 2 veículos, o que começou a disparar meu alerta. Pensei, espera aí, isso não faz sentido. O posto de gasolina está vazio e não tem ninguém trabalhando aqui. Saí do carro e me aproximei dos veículos, batendo nas janelas, esperando que alguém saísse, mas qual não foi a surpresa? Não havia ninguém em nenhum deles, exatamente como eu suspeitava. Não sei porquê, mas naquele momento, comecei a me sentir desconfortável e decidi dar uma olhada. Enquanto os carros passavam rapidamente pela rodovia, me aproximei da vidraça do posto de gasolina fechado e chamei, esperando que alguém respondesse, mas nada. Foi então que me virei rapidamente e voltei a olhar para os carros no estacionamento, um pouco atordoado. Cuja eram aqueles veículos e por que estavam lá abandonados? Comecei a pensar que talvez os donos estivessem na floresta, quando de repente ouvi alguém correndo ao redor do prédio, gritando por ajuda. Vi o sujeito se aproximando de onde eu estava e percebi que era um cara no início dos 20 anos, como eu na época. Ele me disse que era o dono do carro da esquerda e que o carro dele não pegava, que estava procurando ajuda, mas não conseguia encontrar ninguém no posto. Ele então me pediu para ajudá-lo, e eu, educadamente, respondi que não era mecânico e que, provavelmente, teria que chamar um guincho. Mas o cara continuou me pedindo para olhar o motor, nem que fosse por um segundo. Acabei concordando. Ele deu a volta no carro, abriu o capô e eu olhei por cima. A verdade é que eu nem sabia o que procurar, porque nunca fui especialista em carros. Perguntei se a bateria havia descarregado, mas ele olhou para mim e disse que não achava que fosse isso. Algo na atitude dele me incomodou. O olhar dele estava estranho, como se estivesse distraído, procurando algo. Naquele momento, já sentia que algo estava errado e comecei a perceber que aquela noite estava tomando um rumo perigoso. Fiquei alerta e concentrei toda a minha atenção nele. Foi então que notei que o cara estava olhando ao redor de forma estranha, quase nervosa. Foi quando perguntei se ele tinha certeza de que o carro não estava com problema antes de parar ali. Ele respondeu, não acho, enquanto continuava olhando para os lados. Foi então que olhei para o carro estacionado ao lado dele e perguntei de quem era. Ele respondeu, não faço ideia. Ele me disse que tinha parado ali para procurar um banheiro. A essa altura, o comportamento dele já estava me dando arrepios, mas foi essa resposta que me convenceu de que algo definitivamente não estava certo. Primeiramente, ele tinha dito que parou para pedir ajuda para o carro, depois disse que o carro não tinha problema algum, e agora estava dizendo que só procurava um banheiro? Estava claro que algo não se encaixava.
Foi quando percebi outra coisa, o cara de repente desviou o olhar, e eu percebi que ele estava olhando para alguém ou algo atrás de mim. Virei para ver o que estava acontecendo e, nesse exato momento, apareceu outro sujeito, se aproximando com uma faca na mão. Meu instinto entrou em ação rapidamente. Eu saquei a arma e a apontei para ele. O cara, assustado, deixou a faca cair e levantou as mãos, assim como o primeiro sujeito. Foi um alívio, mas eu sabia que precisava agir rápido. Chamei o reforço enquanto mantinha os dois sob mira. Primeiro, algemei o cara com a faca e coloquei ele no banco de trás da viatura. Depois, tirei outro par de algemas da minha caixa de luvas e também algemei o outro cara, deixando claro que eu não ia deixar nenhum dos dois fugir. Quando o reforço chegou, decidi ir até a parte de trás do posto de gasolina, onde o primeiro cara havia se aproximado. O que encontrei lá foi uma das imagens mais aterradoras que já vi em toda a minha carreira, e dois corpos frescos, embrulhados em sacos de lixo e, o pior de tudo, estavam cortados em pedaços para caber nos malditos sacos. Ao lado deles, havia uma pá repousada no chão, bem na beira da floresta. Estava claro que eles planejavam se livrar dos corpos em algum lugar da mata, ao lado da estrada, e dava para ver que estavam com pressa. Aqueles dois caras provavelmente foram os criminosos mais idiotas com quem já tive que lidar. No meio do estado, decidiram enterrar dois corpos atrás de um posto de gasolina, em uma rodovia interestadual. Depois do ocorrido, terminei meu turno e voltei para casa, com a cabeça cheia de pensamentos sombrios, sabendo que poderia ter me envolvido em uma situação fatal naquela noite. O medo e a adrenalina tomaram conta de mim, e eu não consegui dormir nem por um segundo durante vários dias. Essa experiência ficou marcada em minha memória, me lembrando de que, no meu trabalho, você nunca sabe o que o próximo turno vai trazer. Eu estava voltando para casa, vindo do escritório do xerife, feliz por finalmente estar chegando ao fim de mais um turno. Estava a apenas alguns quilômetros de casa quando recebi a ligação do 911. Alô, você é o policial Jake? Recebemos um chamado sobre um incêndio na rua Close, número 22, perto do restaurante Alchemy. Os bombeiros já estão a caminho. Após ouvir o aviso, não hesitei nem por um segundo, virei o carro e acelerei na direção indicada. A operadora do 911 me guiava enquanto eu dirigia. Depois de fazer a última curva, cheguei à rua e logo soube que havia chegado ao local, pois a primeira coisa que vi foi um veículo em chamas estacionado na calçada, bem em frente ao restaurante, que também havia sido atingido pelo fogo. Parei rapidamente e saí do carro de patrulha, com a arma pronta, caso fosse necessário. O veículo em chamas era uma grande caminhonete, totalmente tomada pelas chamas. Isso era estranho, pois não havia sinais de um acidente. Embora ainda não tivéssemos checado toda a área para ter certeza, meu instinto dizia que aquilo havia sido causado intencionalmente. Nesse momento, ouvi um grito de mulher vindo da área de autoatendimento. Imediatamente avisei o departamento. Preciso de reforços na rua Close, número 22. A rua está bloqueada, precisamos entrar agora. A operadora respondeu. O reforço está a caminho. Deve chegar em 5 minutos. Mas, justo quando estava começando a me acalmar, ouvi outro grito. Droga, havia alguém em apuros, mas eu não sabia exatamente de onde vinha o grito. Estou indo aí, avisei a operadora. Não entre. Repito, não entre. O reforço está a caminho, aguarde, ela me disse. Desconectei o rádio e apertei ainda mais a empunhadura da arma. Ouvi o som dos caminhões de bombeiros se aproximando, mas não havia sinal de meus colegas. Nesse ponto, decidi ignorar a ordem e avancei cautelosamente em direção ao restaurante. Apesar de ter um mau pressentimento, sabia que precisava estar preparado, pois havia 99% de chance de haver alguém perigoso ali dentro. Já dentro do restaurante, vi a equipe de bombeiros começando a combater o incêndio, e a adrenalina tomou conta de mim. O restaurante estava no escuro, mas a luz do caminhão em chamas e as sirenes vermelhas dos bombeiros iluminavam o local de uma maneira sombria e aterrorizante. Foi quando, em um canto, vi uma mulher com o rosto de desespero, como se estivesse esperando a morte.
Perto dela, um casal de idosos estava se arrastando debaixo de uma mesa, tentando se esconder. Havia também um homem sentado em uma cadeira com um olho roxo e a mandíbula inchada, claramente alguém tinha lhe dado uma surra. Meus olhos vasculharam o local, e não vi mais ninguém. A mulher no canto olhou para mim e, com as mãos trêmulas, apontou para a porta dos banheiros, sem dizer uma palavra. Levantei a arma e gritei: "Sou policial, saia daí, seja quem for." Mas a porta não se moveu e nenhum som veio de lá. "Não pode escapar, estamos cercando o local, saia agora", gritei mais alto. "Você é pior que minha esposa", respondeu uma voz vinda de dentro do banheiro. Nesse momento, a porta se abriu, e um homem enorme apareceu. Ele era tão assustador que, por um instante, minha pele arrependeu. O homem deu alguns passos à frente e me encarou. "Não se mova", disse. "Você está armado?" "Claro que não, sou um homem de verdade, posso me virar só com minhas mãos." Ele sorriu de maneira estranha. "Não estou aqui para lutar com você, camarada. Não se confunda. Levante as mãos." "Se você estiver armado, ponha a arma no chão agora", respondi. "Não preciso de arma para pôr minha esposa falsa e o amante inútil no devido lugar", retrucou ele. "Por favor, nos ajude, policial", gritou a mulher no canto, que eu rapidamente deduzi ser a esposa de quem o homem estava falando. "Precisa ser mais específica, querida. Quem você quer que eu ajude? Você e eu ou você e ele?", disse o homem do banheiro, com um tom sarcástico. A tensão no ar era palpável, mas então o homem, cheio de raiva, chutou uma mesa próxima, quebrando vários pratos e copos, aumentando ainda mais o nervosismo de todos no local. "Não sou idiota, você me trai e ainda sai impune. Veio atrás do meu dinheiro, e agora que estou quebrado, encontrou alguém. Que bela jogada, mas não vai escapar disso." A mulher estava prestes a ter um colapso nervoso, enquanto o homem que tinha apanhado parecia completamente desolado na cadeira. "Olha, você pode ficar com raiva, mas não tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos e agredir os outros. Pode largar sua esposa, se ela é quem te traiu, mas por que bateu naquele cara?" perguntei. "Você está certo, policial. Cometi um erro ao bater nesse infeliz, em vez de ter dado o troco naquele desgraçado", respondeu ele, lançando um olhar furioso para a esposa. "Não precisa se tornar violento agora. Fique aí sentado até eu te mandar levantar", disse, firme, tentando acalmar a situação. "Quer dizer, até seu verdadeiro reforço chegar?" perguntou ele, com um olhar sorrateiro. De repente, tudo ficou claro. O cara claramente seguiu a esposa e seu amante até aquele restaurante, e as coisas saíram do controle. Eu podia imaginar que a caminhonete em chamas do lado de fora pertencia ao cara meio inconsciente que estava deitado na mesa e que a cadeira quebrada ao lado dele havia sido usada para espancá-lo. E toda essa bagunça foi só por causa da traição da esposa. "Fique aí", disse para ele. O homem se sentou em um banco perto do bar e me disse que ficaria quieto. Então me perguntou: "Mas me diga, policial, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Não teria atirado na sua esposa até agora?" "Claro que sim. Tenho certeza de que a verdadeira vítima aqui sou eu, não esse cara qualquer e aquele outro __." Nesse momento, a mulher começou a gritar, chamando-o de monstro, dizendo que não o amava e que o outro homem era muito mais homem do que ele, só não demonstrava com os punhos. Essas palavras enfureceram o cara no banco, que quase começou a espumar pela boca. Ele tentou 2 vezes se levantar e atacá-la, mas a única razão pela qual não fez isso foi porque eu estava apontando com a arma. "Calma, senhora, não faça as coisas piorarem", disse a mulher, enquanto o homem continuava a gritar insultos a ela. "Vai ficar tudo bem", falei para a esposa, mas ela desabou no chão, chorando. "Eu deveria ter acabado com você quando tive a chance", disse o homem para a esposa. Naquele instante, percebi que o cara realmente não tinha arma. Se tivesse, já teria atirado nela.
Então, tirei as algemas da cintura e comecei a me aproximar dele, sem tirar os olhos dele por um segundo, porque o cara parecia uma fera cativa e furiosa. Você vai virar, colocar as mãos para trás e não fazer nenhum movimento engraçado, ou isso vai ficar feio, avisei. Suas leis estúpidas são uma piada. Sempre caem sobre os inocentes, respondeu ele, frustrado, enquanto eu o algemava. O mais louco de tudo é que, enquanto toda essa bagunça acontecia entre o casal e o amante infeliz da esposa, ainda havia algumas pessoas no restaurante, cerca de 4 ou 5, que eu imagino que não tiveram tempo de fugir por causa do incêndio, e se abaixaram debaixo das mesas. Entre elas, o casal de idosos que vi ao entrar. Felizmente, nesse momento, os reforços chegaram. As pessoas no restaurante foram resgatadas, e, no meio do resgate, encontramos também a garçonete desacordada na cozinha. Talvez o cara tenha nocautado porque ela queria pará-lo. Foi impressionante pensar como ele havia aterrorizado todos ali, mesmo sem uma arma. Quando finalmente estávamos levando o homem até o carro de patrulha, a esposa estava ali, tremendo. Ele parou na frente dela e lhe lançou um olhar tão intenso que me deu arrepios. Sabe, vou sair da prisão incondicional porque não matei ninguém, e quando eu sair, vou atrás de você, não importa onde você se esconda. Eu vou te encontrar e fazer você pagar por tudo isso. O cara deixou essas palavras com uma intensidade e firmeza que até eu fiquei assustado. A mulher começou a tremer quando ouviu isso, e eu pude ver o suor escorrendo pelo rosto. Imediatamente, ordenei aos oficiais que afastassem o homem dela, mas não antes de avisá-lo de que a ameaça que ele havia feito para a esposa seria registrada no relatório policial. Ele começou a gritar como um louco enquanto o levavam embora. Lembrem-se do meu nome. Eu vou te encontrar, e juro, ninguém vai te salvar quando isso acontecer. Enquanto ele proferia essas palavras, e vendo o estado em que aquele homem estava, percebi que ele realmente era uma pessoa extremamente perigosa. Eu sabia que a infidelidade não justifica nada, mas Deus sabe o que essa mulher teria que passar ao lado de um cara tão violento como ele. No fim das contas, ela passou um bom tempo na prisão por agressão agravada, danos à propriedade privada, violência doméstica e perturbação da ordem pública. Isso aconteceu comigo em 2008, quando eu era policial em uma pequena cidade tranquila no norte da Califórnia. Mas, antes de entrar nos detalhes, vou te dar um pouco de contexto sobre mim. Sou um cara que adora saborear um bom cheeseburger e tomar uma boa cerveja. Sou fã dos Giants desde que cresci nessa região e estudei em uma escola que ficava a apenas alguns quilômetros da delegacia. Sempre achei que acabaria sendo carpinteiro como meu pai, mas a vida me levou por um caminho totalmente diferente. Gosto do silêncio e da previsibilidade da rotina, mas também aprecio uma dose de adrenalina de vez em quando. Aquele dia começou como qualquer outro. Estava no meio do meu turno, patrulhando as ruas no meu carro de patrulha. A cidade tinha aquele clima calmo e relaxante que fazia você pensar que nada de ruim poderia acontecer em um lugar assim. O ar fresco tinha cheiro de pinho e grama recém-cortada. Esse era o tipo de lugar onde todos se conheciam, e o maior crime que acontecia era uma briga de bar ou algum adolescente fazendo grafite onde não devia. Logo após o almoço, recebi uma chamada sobre uma pessoa desaparecida. Isso me pegou de surpresa, pois casos de desaparecimento eram raros por aqui. Normalmente, significava que algum adolescente tinha decidido fazer uma viagem sem avisar ninguém ou que alguém havia bebido demais e não havia voltado para casa. Mas, por algum motivo, dessa vez parecia diferente. A ligação era de uma mulher chamada Carmen Mendes, que era mexicana e uma cliente frequente do restaurante local. Ela estava em pânico, dizendo que seu marido, Frank, não havia voltado para casa na noite anterior. Frank era um ex-bombeiro, um cara forte e robusto, com seus 60 e poucos anos, bem conhecido e querido por todos. Ele havia saído para uma caminhada na noite anterior e não voltou. Eu a tranquilizei e prometi que faria o meu melhor. Fui direto para a casa dela depois para coletar mais informações. Quando cheguei, ela estava bastante agitada, mexendo-se de um lado para o outro e apertando as mãos. Tentei acalmá-la perguntando sobre a rotina de Frank e se ele havia dito algo estranho recentemente.
Ela me contou que ele adorava caminhar nas florestas atrás de sua casa, um lugar tranquilo com trilhas que levavam ao rio. Imediatamente soube que esse era o primeiro lugar que eu deveria procurar e fui até lá. A floresta era densa e espessa, um lugar onde você facilmente se perderia se não tomasse cuidado. Caminhei cautelosamente pelas trilhas, chamando pelo nome de Frank, na esperança de que ele tivesse apenas caído e precisasse de ajuda. Mas, conforme eu avançava, uma sensação desconfortante tomou conta do ambiente. A floresta estava silenciosa demais. Não se ouvia o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, nada. Era como se o vento tivesse parado e toda a floresta estivesse em silêncio. Depois de algumas horas sem nenhum sinal de Frank, pedi apoio pelo rádio. Meu parceiro, Liam Arkin, chegou pouco depois, acompanhado de outros oficiais. Liam era um cara enorme e sempre tinha uma piada pronta, então sua presença em uma situação tensa como essa era reconfortante. Nos espalhamos para cobrir mais terreno, mais nada. Era como se Frank tivesse evaporado. Quando a noite caiu, tivemos que suspender a busca e planejamos retomar ao amanhecer. Voltei para casa, mas não consegui dormir direito. Minha mente estava agitada, relembrando cada movimento que fiz, procurando algum detalhe que talvez eu tivesse deixado passar, o que me impediu de dormir. No dia seguinte, retornamos à floresta, dessa vez com um grupo de cães farejadores. Os cães encontraram o cheiro de Frank perto da trilha, mas ele parecia apenas perdido. Quando chegamos à margem do rio, encontramos o chapéu e uma lanterna de Frank, mas nenhum outro indício. Não fazia sentido. Frank conhecia aquelas florestas como a palma da mão. Ele nunca se afastava muito e não havia sinais de luta ou qualquer coisa que indicasse violência. 5 dias se passaram e Frank ainda estava desaparecido. A cidade estava agitada, com as pessoas murmurando teorias e especulando. Alguns disseram que ele teve um ataque cardíaco e caiu no rio, mas os mergulhadores não encontraram nada. Outros achavam que talvez um animal selvagem o tivesse atacado, mas não havia pegadas ou vestígios de sangue ou roupas para confirmar isso. O desaparecimento de Frank era um mistério completo. E, claro, havia aqueles que atribuíram o fato a um sequestro alienígena ou algo fora deste mundo. Afinal, estamos na Califórnia, e vamos ser sinceros, Hollywood tem um grande impacto na imaginação coletiva. A verdade é que eu não conseguia deixar isso para trás. Era algo que me consumia, então passei todas as minhas horas livres vasculhando a floresta, buscando qualquer resposta. Mas, uma noite, justo quando o sol estava começando a se pôr, encontrei algo estranho, uma clareira no meio da floresta que eu nunca tinha visto antes. No centro, havia uma cabana velha e abandonada, quase completamente coberta por ervas daninhas e musgo que cresciam descontroladamente. Era muito estranho, pois eu nunca tinha visto aquele lugar antes, e acho que ninguém sabia da sua existência. A cabana devia ser muito antiga, porque a deterioração era evidente. As janelas estavam quebradas e parecia estar desabitada há muito tempo. Me aproximei com cautela, com a mão na arma. Abri a porta, que rangeu alto no silêncio. O ar dentro estava abafado e úmido, enquanto alguns mosquitos dançavam na luz que entrava pelas janelas. Encontrei uma cama de palha, uma mesa com latas de comida velhas e uma pilha de jornais amarelados. Ao folheá-los, percebi que eram datados do final dos anos 1980 e todos falavam sobre pessoas desaparecidas. Meu coração acelerou enquanto eu lia cada artigo, que contava a mesma história: alguém tinha desaparecido nas florestas e nunca mais foi visto. Tirei algumas fotos com meu celular e corri de volta para a delegacia, minha mente a mil. Claro, mostrei as fotos para o Liam e para o chefe, mas eles não conseguiram perceber a conexão que eu havia feito. O chefe deu de ombros e disse que provavelmente era apenas um abrigo de um eremita velho, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo sombrio acontecendo. Alguns dias depois, decidi voltar à cabana, desta vez mais preparado. Peguei uma lanterna, minha arma e, acima de tudo, me armei com grande determinação. A floresta estava estranhamente silenciosa enquanto me aproximava da clareira, e minha lanterna piscava, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. A cabana estava exatamente como eu a deixara, mas agora percebi um detalhe que havia escapado da minha atenção.
Havia um tapete no chão, parcialmente coberto por um pedaço de carpete, algo que imediatamente chamou minha total atenção. Levantei o carpete e abri, revelando uma escada de madeira que descia para a escuridão. O ar lá embaixo estava frio e úmido. Desci com minha lanterna, e a luz mal iluminava o que estava no fundo. Um túnel estreito se estendia à minha frente. Claro que segui em frente, e meus passos ecoaram no túnel apertado. Depois do que pareceu uma eternidade, o túnel finalmente se abriu para uma sala muito maior, e o que encontrei ali congelou meu coração. As paredes estavam cobertas com fotos e recortes de jornais de pessoas desaparecidas, incluindo Frank. No centro, havia uma cadeira, e nela estava Frank, amarrado e amordaçado, mas vivo. Seus olhos se abriram como pratos quando me viu, uma mistura de choque e alívio. Corri até ele rapidamente, rasgando as cordas que o prendiam. Ele estava fraco e desidratado, mas conseguiu murmurar um obrigado. Ajudei-o a se levantar e corremos de volta pelo túnel, movendo-nos o mais rápido que ele podia. Saímos da cabana, e ouvi um barulho atrás de nós. Quando me virei, vi um homem na porta, com um olhar selvagem nos olhos. Ele era alto e magro, com uma barba desalinhada e olhos que pareciam perfurar a escuridão. Conforme ele se aproximava, sua voz áspera e ameaçadora me fez estremecer, mas eu saquei a arma e a apontei para ele. "Saia daqui", avisei, mantendo a voz firme apesar do terror que sentia. Mas o homem soltou uma risada arrepiante e disse: "Você acha que pode me parar?" Ele gritou e avançou em nossa direção. Disparei alguns tiros, e o som dos disparos ecoou pela floresta, ouvindo-se o homem cair no chão, segurando a perna. Não esperei para ver se ele se levantaria. Apenas ajudei Frank a entrar no carro enquanto eu pedia apoio para a delegacia, alertando-os sobre a situação. Depois, aceleramos em direção à cidade. Frank foi levado para o hospital, onde se recuperou totalmente em poucos dias. O homem, que se identificou como Ronald Graham, se revelou ser um morador de rua com um longo histórico de problemas mentais. Ele foi preso e acusado de vários sequestros e homicídios. Ele confessou que havia sequestrado Frank e outras 10 pessoas ao longo de mais de 20 anos, mas a coisa mais arrepiante foi o motivo de seus atos. O homem mantinha suas vítimas cativas naquela velha cabana por dias, antes de matá-las, desmembrá-las e consumi-las como se fossem caça. A cidade ficou chocada com a notícia. As pessoas começaram a trancar as portas com mais cuidado todas as noites, e a floresta se tornou um lugar que todos temiam. Para mim, trazer Frank de volta foi uma bênção, mas tudo o que descobri depois disso me deixou com uma sensação profunda de inquietação e choque. Isso me fez pensar em muitas coisas. Como é possível que esse psicopata tenha cometido tais atrocidades por 20 anos sem nunca ser pego? Ainda continuo patrulhando as ruas e aproveitando um bom cheeseburger e uma cerveja gelada. No entanto, há uma parte de mim que está sempre tensa, sempre olhando por cima do ombro. A floresta pode ter finalmente revelado seu segredo mais sombrio, mas as cicatrizes deixadas por essa macabra descoberta ainda estão lá. Há alguns anos, eu recebi uma promoção e decidi que era hora de me mudar para um apartamento novo. O meu antigo lugar estava cheio de problemas, e eu sabia que deveria ter verificado melhor antes de me mudar. Então, quando comecei a procurar um novo lar, fiquei cheio de dúvidas. Um dia, decidi perguntar a um corretor de imóveis quão espessa era a porta da frente. Meu melhor amigo, Evan, teria rido de mim, dizendo que nenhum proprietário levaria isso a sério, e ele estava certo até certo ponto, mas, para mim, era importante. Quando finalmente encontrei um lugar que gostava, o estresse foi insuportável. Eu estava competindo com mais de 100 pessoas pelo aluguel. O apartamento tinha enormes janelas voltadas para o oeste, o que significava pores do sol espetaculares e era perfeito para as minhas plantas. E o chuveiro era incrível, com um alto-falante Bluetooth à prova d'água e luzes ultravioletas, sem risco de acumulação de bactérias. Era realmente fantástico e, felizmente, consegui alugar o lugar. Quando me mudei, tudo parecia estar indo bem, mas apenas 8 dias depois, enquanto eu estava no sofá assistindo TV e relaxando, tudo virou um caos. Um barulho de batidas no corredor começou a me deixar nervoso.
No começo, não pensei muito sobre isso, achando que poderia ser alguém do lado de fora, mas depois de um tempo, decidi dar uma olhada. Andei pelo corredor e o que descobri foi que o barulho vinha do meu banheiro. Abri a porta e lá estava um vazamento vindo do ventilador no teto. Tinha se passado menos de uma semana, e eu já estava lidando com um vazamento. Claro, era pequeno, mas quem já lidou com isso sabe que qualquer vazamento pode se transformar em um desastre. Entrei em pânico, procurando encanadores e murmurando maldições contra a proprietária por não ter me avisado sobre problemas nos canos. A chuva que caía não ajudava, claro, talvez tivesse algo a ver com isso, mas havia um terceiro andar acima de mim, então era improvável. Depois de um tempo, percebi que provavelmente o vazamento vinha do andar de cima. Talvez tivessem deixado a banheira cheia ou algo do tipo. Corri para o andar de cima e bati na porta do apartamento logo acima do meu, mas ninguém respondeu. Me certifiquei de que ninguém estava olhando e me agachei para colocar o ouvido na fechadura. Tente explicar isso para um estranho sem contexto. Esperava ouvir água correndo ou alguém limpando a bagunça da banheira, mas só havia silêncio. Contive a vontade de chutar a porta e voltei para o meu apartamento, colocando um balde sob o vazamento que estava gotejando. Então, liguei para a proprietária, caso ela tivesse um encanador disponível, e felizmente ele me ajudou. O vazamento estava controlável por enquanto, mas ainda precisaríamos verificar o andar de cima para ver se era realmente de lá. Então, eu subia de vez em quando para ver se alguém estava em casa. Achei que as pessoas estavam fora, pois não respondiam, mas ainda assim fui lá verificar. Uma vez, 2 vezes, até 3 vezes. A última vez que tentei foi pouco antes das 8 da noite, e o encanador chegaria em 10 minutos. Felizmente, dessa vez, a porta estava entreaberta. Pensei em ser educado, então bati algumas vezes e gritei olá, esperando que alguém respondesse, mas de novo, nada. Só se ouvia o gotejar da água dentro do apartamento. Depois de várias batidas sem resposta, decidi abrir a porta, revelando o carpete completamente encharcado. Enquanto entrava, sabia que o primeiro lugar que encontraria seria o banheiro. E lá estava, o chão inundado, a pia gotejando, mas as torneiras estavam abertas, como se alguém tivesse esquecido de fechá-las. Um nó se formou no meu estômago ao perceber que algo não estava certo. Era impossível que alguém estivesse lá e não notasse aquele desastre. Avancei cautelosamente, sentindo-me um pouco estranho em invadir assim, mas o silêncio estava ficando pesado. À medida que me aproximava do quarto, a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. E quando a vi, soube imediatamente que meus medos estavam certos. Lá estava ela, no chão, deitada de bruços, com os olhos semiabertos e a pele esbranquiçada. Eu nunca tinha visto alguém assim antes. O pânico tomou conta de mim. Não precisei medir seu pulso para saber que a situação era grave. Tentei chamá-la e acordá-la, mas não, era tarde demais. Ela se foi. Liguei para o 911, com o coração batendo forte no peito e sentindo uma grande ansiedade. Foi realmente traumático. Lá estava eu, pisando na água do chão incansavelmente, tentando ressuscitar um cadáver, implorando para que ela acordasse, mas finalmente, depois de um tempo, me sentei no chão e aceitei o inevitável, ela estava morta e não havia mais nada que eu pudesse fazer. Nunca havia chorado assim por um estranho antes, e não me importava em admitir isso, então fiquei ali, até ver as luzes azuis piscando do lado de fora. A polícia chegou e entrou no apartamento, revistando tudo enquanto me diziam que estava tudo bem e que eu tinha feito a coisa certa. Fomos até o meu apartamento, onde me sentei com eles e contei o que havia acontecido. Falei sobre como a porta parecia ter se aberto sozinha, o que sugeria que, entre 19h35 e 19h57, a garota ou o assassino haviam entrado. Vi 2 policiais trocando olhares, e enquanto achei que fosse um momento uau, logo percebi que se tratava de algo mais próximo de cumplicidade. No início, eles me trataram como um coitado que havia encontrado uma cena de crime, mas logo a situação mudou. Um dos policiais, que se chamava Fit, me convidou para ir à delegacia para mais algumas perguntas.
Ele me garantiu que eu não estava em apuros, apenas que precisavam esclarecer alguns detalhes devido a novas evidências que haviam surgido. Parecia uma conversa casual, então, sem pensar muito, aceitei e fui conversar com eles em uma sala vazia. No começo, estavam super gentis, revendo o que eu tinha dito e me criticando por tentar fazer a ressuscitação, mas tudo mudou de repente quando um dos detetives me perguntou se eu havia estado no apartamento da garota mais cedo naquela noite. Eu disse que mal estava no lugar há uma semana, que não era o tipo de pessoa que cumprimenta os vizinhos com tortas, ou algo assim. Depois, me perguntaram se eu sabia algo sobre eletricidade, como se eu tivesse trabalhado com isso. Eu disse que não e foi minha vez de perguntar o motivo de uma pergunta tão estranha. Foi aí que eles dispararam, dizendo que eu era o principal suspeito. O policial falou de uma maneira tão perturbadora que me deixou desconfortável. Olha, amigo, estamos em uma situação complicada e achamos que você pode nos ajudar. Começaram a agir como se fossemos velhos amigos, agradecendo pelos detalhes que eu tinha compartilhado. Mas havia um grande problema, e eu havia mencionado que bati na porta 3 vezes entre 20 horas e 21 horas, exatamente quando a morte ocorreu, que eles acreditavam ter sido às 20 horas e 45. Eles me perguntaram por que eu não tinha ouvido nada, por que não ouvi nada quando bati pela segunda vez. E, no fundo da minha mente, entendi que tudo isso estava muito estranho e confuso. Lembrei de cada palavra que disseram, e embora não parecessem querer me acusar diretamente, eu sabia que estavam tentando me ver como suspeito. Infelizmente, ficou claro que a polícia tinha me colocado na mira, embora eu nunca tenha sido preso. Nas semanas seguintes, meu apartamento foi revistado 2 vezes e a polícia estava sempre por perto, rondando o prédio. Notei que pareciam muito interessados na fiação elétrica e às vezes traziam eletricistas. Foi aí que percebi que pensavam que a garota havia morrido por um acidente elétrico, talvez a corrente elétrica tenha passado pela água e a eletrocutado. Mas, se fosse verdade, eu também deveria estar morto, não é? Embora a polícia nunca tenha me dado muitos detalhes sobre a investigação, eu estava bastante certo de que eles acreditavam que eu tinha algo a ver com a morte da garota. Não me entenda mal, ser considerado o principal suspeito é assustador, mas, ao mesmo tempo, eu nunca fui preso. Depois de um tempo, tudo pareceu se acalmar. Claro, eu queria saber mais sobre o que eles sabiam sobre a morte da minha vizinha, mas, depois de ser praticamente acusado de assassinato, eu não estava com muita vontade de atrair mais atenção para mim. Era óbvio que eu estava no meio de um assassinato e não fazia ideia do que estava acontecendo. Por que deixaram a porta aberta quando saíram? Eles não poderiam acreditar que eu não perceberia. E a inundação, qual seria o motivo disso? Não só a pia do banheiro estava transbordando, como a da cozinha também. O problema da eletrocução parecia tão complicado. Como alguém teria a habilidade de inundar um lugar e depois passar uma corrente elétrica para eletrocutar alguém? Isso exigiria planejamento, e a pessoa que estivesse fazendo isso teria que estar em outro lugar para não se eletrocutar também. Isso me fez perguntar em quem realmente abriu a porta. Seria tudo um plano para tirar a vida dela e fazer alguém encontrá-la? Muitas perguntas. Passei tanto tempo olhando para o teto que não consegui escapar de todas as dúvidas que surgiram desde que me mudei. O lugar é bonito, mas agora está poluído e eu não tenho dinheiro para me mudar para outro. Encontrar algo que eu realmente goste é complicado, e isso é o que me assombra. Tenho vivido em algo que parece um túmulo, e os mistérios da morte da minha vizinha têm me impedido de dormir por noites a fio. Adoraria ouvir as teorias de outras pessoas sobre o que aconteceu, porque, como a polícia, estou completamente perdido. Talvez seja algo completamente trivial, mas trágico. Embora, às vezes, minha mente voe e eu comece a imaginar que há algo muito mais sombrio por trás disso tudo. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que ela realmente planejou a própria morte desse jeito. É só um palpite, mas eu realmente não sei como ou com qual intenção.